Só a pastora Regina que está feliz, Jesus não. Quem está feliz com o Senhor? Amém! Aleluia. O que você veio fazer aqui hoje? Deus maravilhoso, aleluia. Porque muitas pessoas estão com medo do vírus. Tem que ter medo do inferno. Porque o vírus vai passar, mas o inferno, quem for para lá, é eterno, né? Infelizmente. Então, muitas pessoas vão afastar dos caminhos do Senhor por causa disso. Mas sabemos que vamos e estamos passando dias maus, mas o Senhor está conosco, amém? Amém, Deus. Aleluia. A campanha, a qual é Gênesis, aleluia, glória a Deus, no capítulo 1 de Gênesis, que fala sobre a palavra, aleluia, glória a Deus, a qual Deus falou, haja luz e houve luz. Amém ou não amém? Amém, Jesus. Então sabemos que a palavra tem poder. Amém? Mas o Senhor colocou no meu coração para ministrar essa noite, no seu coração, Lucas, capítulo 5. Aleluia, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, Deus. Todo mundo achou? Amém, Jesus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimiu de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pescadores, que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhes: afasta um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e todos lancem as redes para a pesca. Amém? Amém. Pode se sentar, hein? Aleluia, glória a Deus. Irmão, que tem a ver essa palavra com a campanha? Tudo a ver. Porque nós estamos precisando nessa noite. Porque se você for olhar, Pedro, aleluia, glória a Deus, aqui na palavra do Senhor, ele estava tentando pescar a noite inteira e nada ele pegava. Então, glória a Deus, aleluia, assim é na minha vida e na sua vida. Muitas das vezes nós fazemos algo na casa do Senhor e não vemos nada. Mas eu quero te dizer, nada na casa do Senhor é em vão. Tudo que você faz para Deus, Deus sempre vai te dar algo em troca. Porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Ele é fiel. O homem pode falhar, todo mundo pode falhar, a tua família pode te abandonar, mas Deus, Ele jamais vai te abandonar. Aleluia. Porque Ele é fiel. Então, glória a Deus, aleluia, eu entendo aqui que Deus, Ele não é orgulhoso. Ele conhece o meu e o seu esforço. Aleluia, Deus. Porque Ele sabe o seu sacrifício, o que você fez para chegar até aqui. Talvez hoje o seu dia foi aquele dia. Como a irmã falou, que eu escutei de longe que ela falando que ela estava até passando mal, que ela tomou remédio. Mas talvez ela não passou mal, mas no dia da campanha ela passa mal. Porque o inimigo ele vai fazer de tudo para você desistir, para você quebrar a campanha. Mas eu quero te dizer, vai até o fim. Aleluia, Deus. Porque você vai ter vitória. Aleluia, Deus. Então Pedro já estava lavando as redes. Ou seja, meu Deus, Pedro já estava praticamente desistindo de tudo. Ah, não vou fazer mais nada, estou lavando as redes. Para você entender melhor, talvez você está desistindo do seu ministério.
Talvez você está desistindo dos seus dons, dos seus talentos, a qual foi falado aqui nessa noite. E Deus sabe que você só não louva, você ora, você prega, você profetiza. Muitas das vezes você ora pelo telefone e as pessoas são curadas. As pessoas têm vitória e falam para você: não, você orou aquele dia, mas você nem lembra, mas Deus me curou. E o Senhor fala para você: não larga a tua rede, vai até o final. Por quê, irmãos? Aquele que coloca a mão na arada, ele jamais pode desistir. Porque se você olhar o arado, quem conhece alguém que mora na roça, ou que já viu o arado, aquele manual ele só vai para frente. Se você puxar ele para trás, ele te corta, ele te machuca. Então ele só vai aqui, ó. Aleluia, Deus. É isso que Deus quer deixar para mim e para você. Vai para o alto, vai para a frente. Aleluia, Deus. Então, aleluias. E tem mais: Pedro não era um simples pescador. Pedro era uma pessoa que tinha muito entendimento na pesca. Ele era sócio dos pescadores. Ou seja, nos dias de hoje ele tinha uma empresa. Ele era empresário dos pescadores que mandava. E Pedro conheceu o mar, canto por canto, irmão, porque ele vivia no mar. Mas aquele que fez o mar sabe mais do que aquele que fica no barco. Aleluia, Deus. Então, quando Jesus estava ensinando ali, ele sabia que ele ia ali, mas não era só para ensinar, ele tinha que fazer milagre, porque aonde Jesus vai tem milagre. Aleluia, Deus. Ainda que eu e você largue a rede, ele fala: ei, pegue a rede, entra no barco e vem. Mas se eu estou perto da praia, não quero você perto da areia, vem mais para frente. Para quê? Você tem que ir aonde as águas são profundas, meu irmão. Aleluia, Deus. Porque é nas águas profundas que você tem experiência. E você sabe, você está entendendo que Deus está falando contigo. Aleluia, Deus. Porque se Deus está falando, aleluia, contigo, é porque Ele ainda te ama. Porque se dependesse de mim, de você, nós não estaríamos aqui porque está frio. Nós estaríamos na cama, vendo televisão, comendo uma pipoquinha, um filme. Fala que não estaria. Mas como você ama a obra do Senhor, você falou: eu vou lá. Porque eu quero que Deus fale comigo hoje. Porque Deus fala com você através dos louvores. Então, aleluia, glória a Deus. Jesus mandou Pedro afastar o barco e falou: lança a rede no lugar mais profundo. Mas, Senhor, nós esforçamos a noite inteira e não pegamos nada. Deus está vendo o seu esforço. Deus está vendo o que você está passando dentro da sua casa. Deus está vendo que você tem. Deus está vendo e está ouvindo que você tem escutado pela obra. Ah, é com essa pessoa mesmo, é naquela igreja mesmo. É essa pessoa que você escolheu para casar. Até isso você já ouviu. Mas Deus manda te falar: continua na direção certa. Aleluia, Deus. Porque Ele é contigo. Continua se esforçando. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Deus. Oh, glória. Tu és santo, Deus. Aleluia. Oh, maravilha. Então, oh, glória, Deus é fiel. Glória, 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 glória. Não desanima, não para. Porque na hora certa Deus vai te honrar. Então disse Pedro: mas como és tu que está dizendo, lançarei as redes? Mas entenda comigo, se ele pensou a noite inteira, ele estava lavando as redes, por que que ele deveria lançar a rede de novo, sendo que a rede já estava limpa? Porque para um pescador lavar uma rede não é fácil, né? Mas só que ele entendeu que
Jesus estava lançando uma palavra de autoridade sobre ele. Lança a rede de novo. Aleluia, Deus. Talvez se fosse eu e fosse você, a gente ia falar: pra que eu vou lançar a rede? Eu estou cansado, meus braços estão doentes de tanto pescar, tentar, e não consigo nada. Meus braços estão doentes de tanto empurrar, de tanto usar o arado, não estou vendo fruto, não estou vendo nada. Estou orando, estou jejuando, parece que o Senhor não está me ouvindo, porque não estou vendo fruto, Senhor. E Deus fala: lança a rede. Isso para mim e para você nos dias de hoje. Lança a rede lá fora no mundo. Aleluia. Prega a palavra. Fala do amor do Senhor. Mas não tem como eu pregar a palavra por causa do vício. Tem sim. Sempre Deus vai colocar alguém do seu lado no ônibus. Aleluia. Sempre Deus vai colocar alguém na direção do teu carro. Vai parar. Ei, fala uma palavra para mim. Ou Deus vai mandar onde você trabalha. Porque Deus te conhece. Deus sabe que o teu coração anseia pelas almas. Deus sabe que você tem amor. Então sempre Deus vai preparar alguém esperando a palavra que vai sair da tua boca. Porque ainda que nós estamos passando, irmão, a pior fase da nossa vida, sempre vai ter alguém que está precisando mais do que nós. Aleluia, Deus, é verdade. Então a palavra do Senhor fala assim: que quando Pedro lançou as redes, Aleluia, Deus. ele pescou tanto, mas tanto peixe, que ele teve que chamar os amigos dele: ei, vem cá, traz o barco, me ajuda a puxar, porque a rede está arrebentando. E a palavra do Senhor fala assim: que foi tanto, mas tanto peixe, que os barcos começaram a afundar. Sabe o que Deus está querendo falar contigo? Você pode estar na prova, você pode estar na luta, mas na hora da bonança até o teu inimigo vai provar da tua vitória. Na hora que Deus estiver te honrando, aqueles que duvidaram, aqueles que te julgaram, vai falar assim: é, do mesmo jeito que eu julguei, agora eu sou, a mesma boca vai começar a anunciar a sua vitória. Aleluia, Deus. Benção. Então, quando pescou, aleluia, glória a Deus, que Jesus falou para Pedro: chama os seus amigos. Jesus sabia até quem estava com Pedro, irmão. Outra lição para mim e para você: Deus sabe até quem anda contigo. Deus sabe até quem está com você no bar. Deus sabe até quem pega nas tuas mãos e fala assim: eu vou contigo até o final. Mas também Deus sabe aquele que fala que vai, mas não vai. Deus. Então, use as suas redes, meu irmão. Aleluia, Deus. Lança a rede, pesca. Porque depois Jesus falou para Pedro: a partir de hoje, Simão Pedro, tu não serás mais pescador de peixe, mas sim de almas. Glória a Deus. E se você ler a história de Pedro, a primeira pregação de Pedro pregou, se converteu 3.000 almas. Na segunda, a palavra fala assim que foi aproximadamente 5.000 almas. E na terceira, toda Jerusalém. Mas o homem não sabia nem falar, porque ele era ignorante. Mas quando Deus está contigo, Ele te dá sabedoria no falar, Ele te dá entendimento. Então não se preocupe, só faça a obra do Senhor. Aleluia, Deus. Como o varão aqui, o futuro pastor, falou, porque eu vejo lá na frente. Eita, prepara ele, Jesus. Aleluia, Deus. Como ele disse: se você tiver oportunidade, não rejeita. Mas eu vou falar o que? Eu vou fazer o que? Vem aqui na frente, lê um versículo. Quanto testemunho? Porque muitas das vezes o seu testemunho edifica a igreja, você nem sabe. Aleluia, Pai. Mas faça a obra do Senhor, porque Deus, Ele vai te honrar. Deus, Ele é contigo. E eu louvo muito ao Senhor por essa oportunidade. Louvo muito ao Senhor de ter vindo aqui pregar a palavra do Senhor. Porque, irmãos,
Subir no altar é muita responsabilidade. Porque o altar é algo muito sério. Altar, aleluia, glória a Deus, é algo santo. E muitas pessoas estão subindo em cima do altar para falar coisas que não devem. Tem que subir no altar para, aleluia, pregar e falar da palavra do Senhor para edificar a igreja. Aleluia. Subir no altar e pregar a verdade. Aleluia. Subir no altar, aleluia, aquele momento que tem que falar mais duro, falar duro. Mas naquele momento também precisa passar o amor. Porque Jesus não dava só amor, Jesus também dava correção. Aleluia, Deus. Porque a palavra do Senhor fala que certa vez Jesus, quando estava pregando, o povo começou a ir embora, eles começaram lá, Senhor, o povo está indo embora. Jesus falou, vai com eles. E Pedro fala assim, eu vou para onde só tu tem a palavra de vida eterna. Deus, aleluia, Pai. Eu quero te dizer, aleluia, aqui é o lugar do pão. Aleluia. Aqui é o lugar da palavra, amém? Glórias, glórias, glórias. Eu quero fazer uma oração pela tua vida, porque eu não vou estender muito até que o Senhor tocou no meu coração. Eu não vou ficar inventando nada, porque senão depois Deus me cobra. Amém? Se coloque sobre os seus pés. Essa foi a palavra do Senhor. Eu não sei pregar gritando, sim, porque cada um Deus usa de uma forma, amém? Mas eu sei que você entendeu o que Deus queria falar contigo. Coloca a mão sobre o teu coração, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai. Ó Deus, ó Pai querido, amado, nós viemos, ó Deus, agradecer ao Senhor por essa palavra. Ó Deus, agradecer ao Senhor, ó Pai querido, amado, porque, meu Deus, o Senhor falou conosco, Senhor. Agradecer ao Senhor, ó Pai, porque a presença do Senhor é real em cima desse altar. Agradecer ao Senhor, ó Pai, porque, Senhor, ainda que esteja aqui, meu Deus, 2 ou 3 reunidos no Teu nome, o Senhor sempre vai estar aqui. Aleluia, Deus. Meu Deus, agradecemos o Senhor por tudo, Senhor, por essa oportunidade, ó Deus, de estarmos na Tua presença, em nome de Jesus. Amém.